Operação Cavalo de Troia Volume 2 JJBNTs. Início do livro para Pedro Valverde Tort, que acreditou em mim, como eu em Jesus de Nazaré. E pelas 3h30, depois de beijar o solo rochoso da cripta, deixei o horto de José de Arimateia. Os soldados da fortaleza Antônia ali continuavam, desmaiados, como testemunhas mudas da mais formidável notícia: a ressurreição do Filho do Homem. Pelas 5h42 daquele domingo de glória, 9 de abril do ano 30 da nossa era, o módulo decolou ao nascer do sol. Ao voltarmos para o futuro, uma parte do meu coração ficou para sempre naquele tempo e naquele homem, a quem chamam Jesus de Nazaré. Acaba com estas frases, o primeiro volume desta obra. Aqueles que o leram talvez recordem que no relato do major norte-americano se avançava com aquilo a que o próprio Jason chamou uma segunda viagem no tempo. Pois bem, neste segundo volume ele descreve essa nova e não menos fascinante aventura, interrompida nas linhas anteriores por razões puramente técnicas. Era tanta a quantidade de documentação que se tornou necessário dividi-la, pelo menos, em duas partes. Feito este esclarecimento, e antes de passar à transcrição dessa segunda fase do diário, entendo também ser meu dever esclarecer mais dois pontos. Primeiro, não seria honesto animar o leitor a continuar a leitura do presente trabalho sem antes ter tido a oportunidade de ler o volume anterior. Eu explico. Dado que o que exposto faz parte de um todo, o Diário do Major, com um enredo que, em grande parte, depende do já exposto nesse primeiro volume, o leitor que enfrentasse este volume ignorando o já publicado situaria-se, sem querer, em inferioridade de condições para compreender muitos dos pormenores técnicos, situações, objetivos e acontecimentos registrados na chamada Operação Cavalo de Troia. Tudo isso me obriga, em suma, a sugerir ao leitor que, se não conhecer a minha obra anterior, adie para depois a leitura do livro que tem na mão. Segundo, dada a natureza dos fatos e das afirmações contidas nas mais de 150 folhas que constituem esta forçada segunda parte do diário, atrevo-me a recomendar aos leitores cujos princípios religiosos se encontram irremediavelmente cristalizados na mais pura ortodoxia que, do mesmo modo, renunciem à presente informação. Apesar de tais acontecimentos e apreciações sobre a infância de Jesus de Nazaré bem como as aparições do Mestre da Galileia após a sua morte e ressurreição terem sido tratados pelo autor do diário com absoluto respeito, algumas das revelações são, na minha humilde opinião, de tal magnitude que os espíritos pouco evoluídos ou de visão estreita poderão sentir ofendidos ou, pelo menos, desorientados. Em contrapartida, para aqueles que permanecem na difícil senda da busca da verdade, as sucessivas descobertas que irão surgindo à sua frente, estou firmemente convencido, contribuirão para enriquecer a sua alma e compreender melhor a figura, o contexto e a mensagem do Filho de Deus. Estes, e não outros, foram e continuam a ser os meus objetivos ao escrever os dois livros. Feitos estes esclarecimentos, entremos plenamente nesta última parte do Diário do Major. O diário, segunda parte, 5h43. 60 segundos depois da decolagem, o computador central, o nosso querido Papai Noel, respondeu com a sua habitual eficácia e minuciosidade, estabilizando o berço na cota prevista, 800 pés, para o imediato e delicado processo de inversão de massa da nave que deveria transportar-nos de volta ao nosso tempo, ao século XX. Mais exatamente, a 12 de fevereiro de 1973. Eliseu e eu trocamos um olhar significativo. Absortos nos preparativos para a decolagem, o meu irmão e eu naquela primeira grande viagem, que escrevo estas linhas, quase não tínhamos tido ocasião de comentar as minhas últimas e dilacerantes experiências ao pé da cruz e durante as tensas horas que precederam o amanhecer de domingo, 9 de abril do ano 30. Quando, finalmente, por volta das 4h, abordei o módulo, a minha expressão devia ser tão reveladora que Eliseu se manteve num respeitoso e prolongado silêncio. E mais uma vez me senti aliviado e agradecido pela sua extrema delicadeza.
Recordo-me de, enquanto me desvencilhava das roupas suadas e já mal cheirosas que tinham me ajudado no meu papel de mercador grego, o meu companheiro, por iniciativa própria, ter ouvido a gravação efetuada durante a chamada última ceia. Como já indiquei noutro ponto deste diário, eu ainda não tivera a oportunidade de ouvi-la, e ambos, em silêncio, até às 5 horas, nos deixamos arrastar pela voz do Rabi da Galileia, doce, firme e magnificente. Conhecendo como conhecíamos toda a dimensão da tragédia que acabara de acontecer, os conselhos e as recomendações de Jesus aos seus íntimos surgiram perante mim com uma força e luminosidade indescritíveis. Como creio que já indiquei na devida altura, excetuando João, o evangelista, os outros escritores sagrados não conseguiram transcrever com fidelidade nem os fatos nem o sentido daquela memorável ceia de despedida. Devo, porém, dominar-me. É necessário que eu saiba controlar as minhas emoções e a torrente de acontecimentos que se amontoam no meu cérebro, em prol de uma maior clareza, prosseguir o meu relato sob a mais estrita ordem cronológica. Espero que aqueles que chegarem a ler o meu legado saibam compreender e perdoar as minhas contínuas debilidades. A partir das 5 horas, a 42 minutos do alvorecer, Eliseu e eu, enfiados nas roupas espaciais regulamentares, entregamo-nos de corpo e alma a uma exaustiva revisão dos equipamentos, prestando uma especialíssima atenção à fase crítica da decolagem. Embora, como já frisei na devida altura, os técnicos do projeto tivessem programado a decolagem, o posterior estacionário da nave e o retorno dos eixos do tempo dos viveus de forma automática, uma pungente e lógica dúvida menos tinha tensos. E se falhasse qualquer uma das delicadas manobras já citadas? O que seria de nós? Provavelmente, foi esta passageira mas crescente excitação que, naqueles momentos, me libertou da profunda angústia que se aninhara no meu coração, provocada pelos 11 dias agitados que vivera no Israel do ano 30. Uma angústia, adianto já, que me marcaria para sempre. 5 horas e 41 minutos. O computador central, de acordo com o programado, acionou eletronicamente o dispositivo de incandescência da membrana exterior da nave, eliminando assim qualquer germe vivo que pudesse ter aderido à blindagem do berço. Esta precaução, como já expliquei, era de vital importância para evitar a posterior inversão tridimensional dos referidos germes num outro tempo ou enquadramento tridimensional. As consequências de uma entrada involuntária de tais organismos num outro mundo poderiam ter sido nefastas. 5 horas. 41 minutos. 30 segundos. O meu companheiro e eu, atentos ao Papai Noel, captamos a rápida aceleração das nossas respectivas frequências cardíacas. 120 pulsações. 130. Estávamos a 15 segundos da ignição. 5 horas 42 minutos. Oh, meu Deus! As nossas frequências cardíacas alcançaram o limiar das 150 pulsações. O motor principal não respondia. 5 horas 42 minutos 3 segundos. Vamos! Vamos! Estamos prontos! Eliseu e eu, com a voz entrecortada, começamos a animar o preguiçoso J-85. Foram os segundos mais longos e dramáticos daquela última fase da operação. 5 horas 42 minutos 6 segundos. Uma vibração familiar sacudiu o módulo, ao mesmo tempo em que o meu irmão e eu continhamos a respiração. Por fim, a turbina jato CF-202V foi ativada, elevando a nave com um impulso de 1.585 kg. 5 horas 43 minutos. 66 segundos depois da decolagem, uma vez alcançados os 800 pés de altitude, os foguetes auxiliares, também de peróxido de hidrogênio e com 500 libras de potência máxima cada um, estabilizaram o módulo, controlando a sua posição. Embora a primeira fase de retorno, além dos angustiantes 6 segundos de atraso na ignição do motor principal, se tivesse concluído sem grandes dificuldades, Eliseu e eu observamos com alguma preocupação que os tanques de combustível fixavam o tempo máximo de funcionamento, a partir do início do estacionário, em 910 segundos. Era preciso agir com extrema diligência.
E o Papai Noel, consciente, como nós, da perigosa escassez das nossas reservas de peróxido de hidrogênio, não demorou na execução da seguinte e não menos delicada operação. Às 5h45 daquele 9 de abril do ano 30, quando a orla superior do Sol já despontava por detrás da cinzenta linha do horizonte de Moab, na costa oriental do Mar Morto, o nosso fiel computador central, que continuava a manter a incandescência da membrana exterior, acionou o sistema de inversão axial das partículas subatômicas da totalidade do berço, fazendo recuar os eixos do tempo dos viveus aos ângulos previamente estabelecidos pelos homens do cavalo de Troia, que correspondiam às 7 horas do dia 12 de fevereiro de 1973. No total, um salto de 709.612 dias, 1h e 15 minutos. É de supor que, tal como acontecera daquele histórico 30 de janeiro de 1973, data do início da nossa primeira viagem no tempo, uma fortíssima explosão se fizesse sentir no topo do Monte das Oliveiras no momento exato da inversão de massa. Mas, obviamente, desta vez não houve forma de confirmar este fato. Instantes após a substituição do nosso primitivo sistema referencial de 3 dimensões pelo novo tempo, pelo nosso verdadeiro tempo, uma súbita claridade penetrou pelas escotilhas do módulo. Eliseu e eu permanecíamos com o coração apertado e os olhos fixos nos 2 pares de monitores dos cronômetros moniônicos, diretamente ligados, graças ao Papai Noel, ao mecanismo de inversão axial dos viveus. A dança vertiginosa dos dígitos concluía com uma sequência que nos devolveu a calma e que, por sua vez, explicava aquela diferença substancial de luminosidade entre o momento da nossa partida do Monte das Oliveiras e a que agora inundava a nave.